Um dos principais objetivos de uma empresa é gerar lucro, mas uma coisa que não é tão clara assim é o que significa essa ideia de lucro. E é claro que a gente sempre pode fazer uma mega simplificação e falar que lucro é aquilo que sobra para a empresa depois de pagar todas as contas. Nesse vídeo eu quero te mostrar que essa ideia não está tão correta assim. Vamos tentar construir juntos aqui um conceito e para isso a gente vai voltar lá para o início da gestão financeira de um negócio. Na verdade, vamos voltar lá para o início de um negócio. Eu gosto de pensar que tudo começa com uma ideia. Um grupo de pessoas ou um fundador tem uma ideia de como resolver um problema, de como prestar um serviço, de como produzir um produto, de como atender clientes, de como criar uma nova máquina e de maneira geral, para executar essa ideia e começar essa empresa, a gente vai precisar de algum dinheiro. Então eu gosto de usar a imagem de uma caixa financeira. É uma caixa física em que algum dinheiro será depositado ali dentro pelos sócios. E com esse dinheiro que está dentro dessa caixa financeira, a gente vai começar a fazer aqueles negócios que a gente tinha pensado anteriormente. Por exemplo, uma empresa pode precisar de um espaço físico, de equipamentos, de pessoas, de consultoria, e tudo isso vai ser viável por causa do dinheiro que está dentro dessa caixa. E daí a gente passa para o próximo estágio dessa empresa, que é quando ela já está funcionando, já está produzindo os seus produtos, ou já está entregando os seus serviços e começa a receber dinheiro dos seus clientes. Então, a gente vai passar a colocar dentro daquela caixa financeira o dinheiro do faturamento também. E aqui a gente já pode começar a construir o nosso primeiro conceito sobre lucro. Agora a gente vai olhar para o quanto custa, o que você vende e comparar isso por quanto você vende. Os especialistas gostam de chamar isso de lucro bruto. Por exemplo, para fabricar essa caneta aqui eu vou precisar de tantas gramas de polietileno, eu vou precisar de tantos funcionários, eu vou precisar de tais equipamentos. E aí eu vendo cada caneta dessa aqui por tantos reais. Eu faço uma comparação e eu tenho qual que é o lucro bruto desse produto aqui, dessa caneta. Olha só, o foco aqui é comparar o preço de venda dessa caneta com os custos que variam de acordo com a quantidade produzida. No caso dessa caneta, por exemplo, eu não vou precisar de muito mais espaço físico dentro da minha indústria se eu estiver produzindo atualmente 1000 canetas por mês e passar a produzir 10.000 canetas por mês. O espaço físico necessário é mais ou menos o mesmo. Então, na conta do lucro bruto, não faz sentido eu levar em consideração, para esse caso, o espaço físico, a locação do meu espaço comercial. Mas é óbvio que a conta de locação do meu espaço físico tem que entrar na conta do lucro em algum lugar. Então eles criaram a visão do lucro operacional. Aqui no lucro operacional a gente vai colocar na conta também aqueles custos que não variam de acordo com a quantidade produzida. A gente vai levar em consideração os custos fixos. Então, por exemplo, alguma outra despesa comercial, como por exemplo o marketing, a minha despesa administrativa, a minha estrutura, talvez os meus maquinários, tudo isso entra na conta do lucro operacional. E agora, nesse ponto, a visão do lucro operacional já é bem interessante e contraintuitiva. Você concorda comigo que se uma empresa decidir, ela pode de uma hora para outra deixar de registrar lucro operacional? Porque os investimentos que essa empresa faz entram na conta do lucro operacional. Então, ela pode decidir na hora que os negócios estão indo muito bem, que está na hora de abrir uma nova filial, que está na hora de criar uma nova área de negócios, que está na hora de desenvolver um novo produto. Os investimentos entram na conta do lucro operacional. Então, nem sempre uma empresa precisa de registrar lucros constantes para ser considerada como sendo bem administrada. Na verdade, em algumas áreas da nossa economia, os investidores nem esperam que a empresa registre lucro, como é o caso das startups de tecnologia. O foco deve ser sempre a expansão e o crescimento. Agora, voltando para a nossa conversa sobre lucro, talvez seja interessante também levar em consideração algumas outras despesas não operacionais na conta do lucro. Lá no começo eu te apresentei aquela ideia de caixa financeira e te falei que quem vai colocar o dinheiro ali dentro vão ser os sócios. Mas existe ainda uma outra possibilidade. Em vez de somente os sócios colocarem dinheiro dentro da caixa financeira, eles podem se reunir, ir até um banco ou uma instituição financeira e buscar algum capital externo para fazer os seus investimentos. Nesse caso, se os sócios forem ao banco e contratar um empréstimo, um financiamento, os sócios, ou a empresa, melhor dizendo, vai ser obrigada a devolver esse financiamento para o banco. Claro, com a amortização e com juros. Então agora a gente tem uma despesa para a empresa pagar que não é operacional. E isso precisa também ser levado em consideração.
Então, eles criaram o lucro líquido. No lucro líquido, a gente também leva em consideração as despesas não operacionais, ou, nesse caso, como eu expliquei aqui, as despesas financeiras. E talvez seja essa imagem que vem na nossa cabeça quando a gente se refere a simplesmente o lucro de um negócio. Ah, será que é lucrativo? Será que eles estão ganhando dinheiro? Geralmente a gente está se referindo ao lucro líquido. Mas é importante observar que essas três visões de lucro estão conectadas. Elas são etapas da mesma conta. A gente começou lá atrás com a visão de lucro bruto, isso é, sem levar em consideração as despesas e custos fixos do negócio. Depois, a gente levou em consideração essas despesas e custos fixos do negócio e a gente chegou no lucro operacional. E no lucro operacional, a gente não levou em conta as despesas e receitas não operacionais. E quando a gente adiciona esses dois itens, a gente chega no lucro líquido. É sempre uma mesma conta. Então, se aquela empresa decidiu não registrar lucro operacional e fazer investimentos mais pesados, essa empresa também não vai ter lucro líquido, porque são etapas da mesma conta. Agora, se você ainda está animado sobre essa discussão, eu quero aprofundar um pouquinho as nossas ideias e dessa vez com exemplos do mundo real. Imagina que você tem uma indústria e um engenheiro eletricista se aproxima de você e apresenta a ideia de instalar painéis solares no telhado para economizar com a conta de energia elétrica. E nesse plano que ele te apresentou, a ideia é que esse investimento se pague ao longo dos próximos 60 meses, ao longo dos próximos 5 anos. Agora vamos olhar para esse projeto de investimento e tentar entender como ele funciona. Olha só, existem saídas e existem entradas no caixa da empresa e é isso que faz o projeto ser viável. Quais são as saídas no caixa da empresa? Nesse caso, as saídas são os honorários do engenheiro que vai fazer o projeto, os equipamentos que você precisa comprar e também a mão de obra para instalar esses equipamentos. Ok, agora quais são as entradas no caixa da empresa por meio desse projeto de investimento? As entradas são os descontos obtidos na conta de energia elétrica. Olha que interessante, esse projeto vai ser viável por causa de uma despesa que não vai acontecer. É mais ou menos assim, a conta de energia era R$7.000 antes da implantação do projeto e depois da implantação de todos esses painéis solares, a conta de energia vai ser R$120. É uma conta que não vai acontecer. E você concorda comigo que a empresa precisa de levar em consideração essas informações nos seus relatórios gerenciais? As saídas do caixa fazem parte do custo do negócio e esses descontos obtidos fazem parte da eficiência do negócio. Então, enquanto esses equipamentos estiverem funcionando bem, a gente precisa de lançar nas contas dessa empresa o quanto a conta de energia deveria ser e o quanto ela está sendo de verdade. E essa mesma ideia é válida se você é um prestador de serviços. Imagine, por exemplo, que você seja um fotógrafo e decidiu comprar uma nova máquina fotográfica que vai te possibilitar tirar fotos melhores, melhorar a sua entrega e com isso chamar a atenção de clientes que vão estar dispostos a te remunerar melhor pelo seu serviço. E essa câmera é um projeto de investimento similar aos painéis solares daquela indústria. Existem saídas e existem entradas no seu caixa. Se você comprar essa câmera parcelado no seu cartão de crédito, as saídas do caixa vão ser as parcelas que você precisa pagar. Agora, olha que interessante. As entradas na sua empresa vai ser a diferença entre o que você está conseguindo cobrar agora dos seus novos clientes e o que você costumava cobrar. Nesse caso também a viabilidade desse projeto de investimento está em uma coisa que virtualmente não está acontecendo. Você consegue perceber como aquela ideia de que lucro é o que sobra para a empresa depois de pagar todas as contas é uma imensa simplificação? Bem, nesse vídeo eu espero que eu tenha te ajudado a perceber que às vezes as coisas não são tão simples quanto parecem.